Eu queria trazer algo que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias, porque eu creio muito, e como eu creio, na hora que o pastor Talismã estava falando sobre dízimos e ofertas, eu não dou o dízimo ao Senhor, ou daria oferta, se eu não acreditasse na palavra de Deus. Mas eu não faria mesmo, de jeito nenhum. Ninguém consegue persuadir a Deus. Através dos princípios da obediência, sim, mas com a atitude que não tem coerência com a sua fé, não vale nada. Então, a palavra de Deus, ela fez, faz e fará toda a diferença na nossa vida. E durante o dia de ontem, eu recebi do meu irmão uma mensagem, e ele mandou para mim sobre uma pregação de um pastor chamado Chris, lá dos Estados Unidos. E eu muito me alegrei, pastores, porque houve um momento, ele tem um programa de televisão em que ele estava entrevistando um outro pastor, estava conversando com outro pastor, exatamente sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus tinha colocado no meu coração, para eu falar nesta manhã. E o que ele falou, é muito interessante, foi exatamente o que nós já falamos aqui, e hoje falaremos mais uma vez, sobre a palavra de Deus. Ele falou, até o texto que ele usou, nós já falamos aqui. E muito alegrou o meu coração, porque eu vejo o Espírito Santo de Deus querendo manifestar a sua glória no nosso meio. O Espírito Santo querendo fazer diferença na nossa vida. E só através da palavra é que o Espírito Santo de Deus cria, transforma, liberta, fortalece, restaura, cura, faz maravilhas no nosso meio. E eu queria começar falando sobre o poder da palavra de Deus falada. Diga assim comigo, o poder da palavra de Deus falada. A palavra de Deus tem poder? Claro que ela tem poder. Ela é toda poderosa. Mas como ensina a palavra de Deus, ela é semente. E não adianta, dona Anunciata, não adianta eu conhecer a palavra, é necessário. Não adianta só eu conhecer a palavra. Se eu não pego esta palavra e aplico na minha vida, ela nada vale, nada significa. Porque se o conhecimento da palavra por si só fosse o suficiente, Guilherme, Satanás não estaria na situação que está. Os demônios não estariam na situação que estão. Então, quando nós pegamos a palavra, nós precisamos compreender, é a palavra de Deus? É forte? É poderosa? Ninguém, entre aspas, falaremos, pode validar essa palavra? É verdade na nossa vida. Mas, porém, eu preciso falar a palavra. Eu preciso pegar essa semente que Deus me deu e lançar ela. E nenhum agricultor que se preza, ele guarda no celeiro a semente que não tenha propósito de plantá-la. Por quê? Porque ele sabe que a sobrevivência dele, presta bem atenção, ele sabe que a sobrevivência da família dele depende dessa semente plantada. A semente só no celeiro, ela não vai produzir efeito nenhum. A semente no seu coração, só no seu coração. Wellington, a semente que é a palavra de Deus só na sua mente, não vai valer de nada. É necessário que ela esteja no nosso coração. É necessário que ela esteja na nossa mente. Mas ela não é ponto final no nosso coração e nem é ponto final na nossa mente. Ela é meio. O ponto final é quando nós lançamos a palavra. E vamos começar do começo.
E vamos começar do princípio, lá de Gênesis. No capítulo 1, versículo 2, começa dizendo o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre o quê? Eu queria que vocês lessem esse versículo 2. Todo mundo, quando eu dizer 1, 2, 3, você leia pela televisão, que todo mundo vai ler igual. 1, 2, 3. Olha só, nesse versículo nós encontramos a terra sem forma e vazia, encontramos que havia trevas sobre a face do abismo, mas encontramos também algo que faz toda a diferença. É o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Mesmo em meio à terra sem forma e vazia, mesmo em meio a trevas, o Espírito Santo, ele estava pairando sobre a face das águas, e isso tem que despertar algo na gente, tem que gerar uma curiosidade de chegar para Deus. Espera aí, Deus, para que o Espírito Santo estava lá? Por que o Espírito Santo estava numa terra vazia, sem forma, não tinha conteúdo, era uma terra deformada? Por que o Espírito Santo estava lá? Qual era o propósito de Deus neste lugar? Qual o propósito do Espírito Santo se mover sobre uma desordem, sem forma? Sem forma, lá no original, pastor Talismã, fala que é no meio de uma confusão. No original tinha só uma confusão sobre a terra. No original fala que era uma verdadeira desordem. E qual o propósito do Espírito Santo de Deus estar naquele lugar? Qual o propósito? Eu não sei se você está conseguindo entender o que Deus está querendo ministrar hoje na sua vida. Eu queria que o Espírito Santo de Deus diga assim: Espírito Santo, fala comigo muito mais do que o teu servo. O Espírito Santo, ele tem um propósito de transformar o que está em desordem. O Espírito Santo tem um propósito de trazer paz aonde está uma verdadeira confusão. Eu não sei como está o seu coração, mas na hora eu estava me alegrando muito com o Senhor, porque eu tenho certeza, o Espírito Santo trazendo esta palavra, eu tenho certeza que tem desordem na nossa vida, existe alguma confusão na nossa vida, ou seja, existe, põe um versículo, meu filho, na TV, existe na nossa vida alguma área da nossa vida que está vazio, existe alguma área na nossa vida em que tem trevas, em que o inimigo está agindo, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida conjugal, familiar, emocional, física, profissional, financeira, qualquer área da sua vida, qualquer área. O Espírito Santo, ele está dizendo que mesmo vivendo um momento na nossa vida, que a terra era um momento, aquele era um momento, presta bem atenção, é um momento até Deus chegar. A terra estava sentenciada a viver deformada e vazia, a terra estava sentenciada a viver nessa desordem e nessa confusão, até Deus chegar. Aleluia. Não, meu querido, deixa o Espírito Santo falar no seu coração, até Deus chegar,
você pode estar sendo atacado pelo inferno. Porque eu, particularmente, não creio que Deus tenha feito entre o versículo 1 e o versículo 2. Eu não creio, não tem quem consiga me explicar isso. E olha que eu já estudei, já vi muitos estudos teológicos e ninguém também acredita nisso. Eu não creio, apesar que eu vi um teólogo, falar o contrário. Eu não creio que Deus criaria uma terra para ser deformada, Rosiane. Eu não creio que Deus criaria uma terra para ser vazia. Eu não creio que Deus criaria a terra para que houvesse trevas. Não tem lógica. Não bate. Deus é luz. Deus é vida. Então não bate isso. Isso mostra que quando Lúcifer foi expulso dos céus, ele foi banido, ele veio sobre a terra e fez com que a terra fosse colocada nesse estágio. Se não houvesse trevas, a terra não estaria em desordem. Ei, deixa o Espírito Santo ministrar algo no seu coração. Todas as vezes que há confusão na nossa vida, todas as vezes que há desordem, fora da ordem, tem trevas, ou seja, tem a presença do inimigo. Não é para você se preocupar com a presença do inimigo. Pelo contrário, porque mesmo diante da terra vazia, sem forma e com trevas, Deus tinha um plano sobre a terra. Ei! Deus tem um plano sobre a tua vida, não importa como você está vivendo. Aleluia, isso é que é Deus. Isso é que é Deus. Qual o propósito do Espírito de Deus estar naquele lugar? Pastor, qual é o propósito de Deus sobre aquilo ali? Sobre essa situação? Você pode estar dizendo, pastor, eu estou vivendo mais ou menos isso. Tem área da minha vida que está uma verdadeira confusão. Tem área da minha vida que está uma desordem. Meus hormônios estão em desordem. A minha alma está em desordem. Meus pensamentos... Palamas, cantalamas. O meu coração está em desordem. Está fora da ordem de Deus. E qual é o propósito? O que é que Deus queria com isso? O propósito do Espírito Santo de Deus naquele lugar era acabar com as trevas, aniquilar as trevas, acabar com a confusão, aniquilar a desordem. Ei, meu querido, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. O propósito de Deus na tua vida é para colocar tudo em ordem. E como é que Deus coloca tudo em ordem, minha filha, na sua vida? Nós iremos ver aqui no texto como Deus acabou com o caos. Aleluia! Deus acabou, presta bem atenção. Estamos falando de alguém que não tem ninguém igual. Não tem ninguém que chegue perto de Deus. Na sua soberania e na sua grandeza. Ninguém. Não existe. Se juntar a raça humana, se juntar tudo que Deus criou, todo o inferno, quando eu falo inferno, eu falo Satanás, os principados, as potestades, os dominadores, os demônios, se juntar tudo isso, não dá um caldo para papai do céu. Ou seja, o teu Deus não é grande. Eu vou usar uma palavra porque eu não conheço outra, mas essa palavra, mesmo assim, não coloca limites em Deus, ou seja, o nosso Deus, ele é infinitamente grande. Quando a equação não tinha limite, o que é que se faria? Elevava a N. Elevava a N. O teu Deus, ele é elevado ao infinito. Não existe ninguém como Deus. Não existe ninguém igual a Deus.
Não existe nenhum poder como o poder de Deus. E o que me faz pensar, como é que um Deus tão grande como o nosso Deus, tão poderoso como o nosso Deus, ele chega na terra e a terra não muda. Quando foi que a terra mudou? Palavra. Deus começa no princípio de todas as coisas. Deus está nos ensinando. Quer tirar a desordem da sua vida? Quer tirar a confusão da sua vida? Lance a palavra. Deus tirou a desordem, acabou com o caos, acabou com a confusão pela palavra. Meu querido, eu no seu lugar eu estaria pensando duas coisas. Eu no seu lugar aí sentado, eu estaria glorificando muito a Deus, porque a partir de agora, em tudo na minha vida, eu iria usar a palavra. Eu poderia estar até também preocupado se eu estivesse no seu lugar. Está vendo por que eu estou assim? Está vendo, pastor Talismã? Porque a minha vida está uma desordem? Porque está uma verdadeira confusão, um caos na minha vida? Porque eu tenho Deus, mas eu não tenho a palavra. Eu tenho Deus, mas eu não uso a palavra. Eu tenho um celério cheio de semente, mas eu não planto a semente. Logo eu não vou colher. Como Deus criou todas as coisas? Pela palavra. 10 vezes você vai ver no capítulo 1, e disse Deus. 10 vezes, dona Anunciata. E disse Deus. Versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 14, versículo 20, versículo 24, versículo 26, versículo 28, versículo 29, Deus dizendo, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Quando foi que Deus parou de falar? Quando tudo foi criado. Ei, palabás! Oh, meu querido! Eu queria que o Espírito Santo jorrasse em você como jorrou ontem em mim. Se Deus, dona Anunciata, Deus precisava falar 10 vezes? Claro que não. Claro que não, Samuel. Deus só parou quando tudo foi colocado em... Deus só parou quando a confusão foi aniquilada. Ele não parou de lançar a sua palavra até que a desordem, até que a bagunça, até que as trevas fossem dissipadas. Você diga eu, não vou parar. Não pode parar, não pode. Se Deus, que é Deus, não parou de lançar a sua palavra, você não pode parar. Aleluias. Quem mandou você parar de falar a palavra de Deus para a tua vida? Pergunta aí para quem está à tua direita e à tua esquerda. Tem desordem, ou seja, fora de ordem, na tua vida? Fala a palavra, vira para ele. Se tiver desordem, fala a palavra. Fala. Continua falando a palavra até as coisas serem. Isso é que é Deus. Isso é que é Deus. Na hora que você fala, Ele assina embaixo. Josué estava na maior peleja. Ele precisava continuar a batalha. O sol ia se pôr. A lua viria. O inimigo ia recompor suas forças. Ia reestruturar-se. Josué, um homem de guerra, general de Moisés, escolhido por Deus, foi o que ele fez.
Presta atenção, sol, para por aí. Para, sol. Lu, detenha. Eu tenho uma vitória para conquistar. Eu acho que Deus olhou assim. Eu creio que Deus olhou do céu e fez esse cabo arrebentar. E o sol deve ter olhado para Deus assim. E aí, Deus, fica na tua. Na hora que você fala, Deus assina embaixo. Fala mais, canta lá mais. Agora, eu falo. E eu falo muito, mas não é falar qualquer palavra. Tem gente que fala a palavra de Deus. Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Aí vai no caminho de Deus. Fica ali, varão. Fica ali, lá naquela coluna ali. Está aí. Aí o cara está cheio de enfermidade. Deus está na frente dele. Aí ele chega, começa a falar a palavra de Deus. O Senhor é quem perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades, se aproximando de Deus. Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras eu fui sarado. A gente começa a chegar bem perto de Deus, acreditando naquela palavra, sentindo a verdade daquela palavra, sentindo o poder da palavra. Aí fala uma vez, fala duas vezes, a doença não foi embora, aí ele já começa dizendo o quê? Será que é a vontade de Deus, virando as costas para Deus? Será que é a vontade de Deus? Essa doença não sai do meu corpo. Essa doença não sai da minha vida. Ele vira as costas para Deus. Obrigado. Ele vai na direção de Deus e depois ele vira as costas para Deus. Meu querido, não é. Ontem foi um negócio muito interessante. As pessoas dizem muito assim. E ontem eu vi, né? De um pessoal de fora daqui que ligou para a gente aconselhar, um pessoal de outro estado. E eu estava falando exatamente sobre o poder da palavra de Deus. Estava fresco, estava jorrando dentro de mim, falando sobre o poder da palavra de Deus. Samuel, quando eu termino a palavra, falei com uma pessoa quase 1 hora, falei com outra pessoa quase 1 hora. Quase 2 horas, aconselhando no telefone. Quando eu termino a palavra, que eu me levanto, Dona Anunciata me deu uma dor nesse pé, tão violento, que eu não conseguia no meu pé. Aí você diz, não, você machucou. Você, não. Ah, porque você estava parado no mesmo lugar que eu estudo 8, 10, 15 horas por dia. Não tem? É o mesmo lugar. Não teve alteração. Me deu uma dor tão violenta que eu não conseguia colocar o meu pé no chão, quanto mais apoiar o meu corpo sobre o pé. Eu digo, mas tu é muito burro, demônio. Logo para mim, que estou cheio de Deus, acabei de estudar, estou cheio do poder de Deus, tu vai sair daqui agora, vai sair do meu pé no nome de Jesus Cristo. E eu fui caminhando e a dor continuou. Eu digo, não adianta, sintomas, eu já tomei posse da minha cura, pode sair. Passou uns 3, 4 minutos, a dor forte, sem eu conseguir colocar o meu pé. O nosso Deus é Deus, mesmo que os sintomas permaneçam, continue na direção de Deus, continue crendo que o teu Redentor vive e que a palavra de Deus é verdadeira, é fiel sobre a tua vida. A palavra, não para de falar a palavra. Eita, que eu nunca tinha percebido isso. Se Deus quer, Deus falou 10 vezes e só parou de falar depois que tudo foi feito. Como é que eu paro de falar? Só por causa dos sintomas? Só porque ainda continua com minhas taxas alteradas? Só porque o meu filho ainda continua desse jeito? Só porque o meu cônjuge continua desse jeito? Conversa, meu querido. Fala a palavra. Fala aí para teu vizinho. Fala a palavra. Mas não fala qualquer palavra. Não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Diga, todas as coisas. Deus criou
pela sua palavra. Como é que está a tua vida? Como é que está a vida de alguém que você intercede? Pai, mãe, avô, vizinho, perto, longe. Como é que está a vida? Como é que está a vida? Se Deus criou todas as coisas pela sua palavra, logo eu não preciso esquentar a minha cabeça com a desordem. Logo eu não preciso esquentar a minha cabeça com a dor, com a enfermidade. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. Ei! Ele criou a tua cura, sabia? Ele criou a tua cura. Ei! Ele criou a tua alegria, tu que anda triste e deprimido. Ei! Ele criou a tua força, você que não tem força nenhuma. Ele criou a tua paz. Ele criou a tua proteção, a tua provisão. Mas você não está entendendo. Você não está entendendo. Ele criou todas as coisas. Já está tudo feito. Você não precisa esquentar a cabeça. Você tem que só dar glória a Deus. Você tem que só dar glória a Deus. Glorificar o nome dEle. Porque já existe uma palavra de Deus a favor da sua vida. Palavras canta lá mais. Eita lá mais. Eita Deus. Tu és grande, Deus. Pastor, a minha situação é difícil. É impossível. Nós pegamos o versículo da Bíblia e alicerçamos essa igreja, fiamos essa igreja no versículo que diz: nada. 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 É nada. Nada, Francisco. É nada, Sandra. Nada é nada. Nada, diga nada. É nada. E a Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Aleluias. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Abraão, velho, as condições físicas dele e da mulher dele era totalmente, dona Anunciata, contrário. Era impossível. Era impossível para Abraão e Sara ter filho. Era impossível. Para quem? Aí, o impossível, volta o versículo 2, meu filho, de Gênesis 1. Estava vivendo aquela situação. Vivendo em desordem, vazio. Mas o Espírito de Deus já tinha sido enviado por Deus para estar cercando Abraão. Você crê que Deus está neste lugar? Você crê que Deus está na sua vida? Então, na hora que você pegar a palavra de Deus e fizer o que Abraão fez, você vai ter o que Abraão teve. Abraão recebe a palavra de Deus, Romanos capítulo 4, versículo 20. Eu não quero falar da história de Abraão, mas eu quero falar do que o Espírito Santo, usando o seu servo Paulo, falando para crentes, para os romanos, os judeus e até gentios cristãos que viviam em Roma, Paulo vai e traz esta palavra, falando de Abraão, e não duvidou diga da palavra, promessa é palavra. Não duvidou, diga não duvidou, da palavra. Diga eu não vou duvidar da palavra. Romanos capítulo 8, versículo 10.
Gente, tem muito tesouro aqui, muito tesouro. Muito tesouro, muita coisa de Deus. É difícil quando a gente pega uma palavra e tira 2 versículos, porque logo você olha o versículo 9 e você vai ver que ele é formidável. Aí você olha o versículo 8, ele é extraordinário. Você olha o versículo 7, é fantástico. E assim vai a palavra, mas eu quero falar desses 2 versículos. Esse capítulo 8 é poderoso, é poderoso. Eu vou falar do versículo primeiro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão. Gente, diga, eu sou terra fértil. A palavra que foi plantada, ela vai produzir na minha vida. Nenhuma, diga nenhuma, condenação vale sobre a minha vida. Acabou, não vale. Não vale. Nenhuma condenação. Meu querido, deixa eu dizer um negócio para você. Porque nós pregamos aqui e falamos contra o diabo, contra Satanás, contra as forças espirituais do mal. Por que nós pregamos aqui e Satanás ainda não me matou? Porque não pode! Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glorifica o nome do Senhor. Olha, deixa eu dizer um negócio para você. Juntar todo o inferno, todo, e deve ter um bocado de demônio, deve ter. E deve ter um bocado. Deve ter muito, se juntar todo o inferno. Se juntar. Todos os homens se levantarem contra você e lançar uma condenação contra a tua vida, diga, não vale nada. Só tem uma maneira de Deus não te curar. Só tem uma maneira de Deus não restaurar você. Só tem uma maneira de Deus não fortalecer você. Só tem uma maneira de Deus não renovar você. Só tem uma maneira de Deus não tirar a confusão, a desordem na sua casa. Sabe qual é, Dona Anunciada? Se você não quiser. Gente! Eu vou ter que falar. Ezequiel 37. Vou falar de uma forma muito rápida isso aqui. Ezequiel 37. Fala sobre o quê? Uma visão que o profeta, homem de Deus, aquele que Deus escolheu para colocar o seu espírito, para através do Espírito de Deus tirar desordem, tirar confusão, tirar o caos, tirar bagunça, tirar qualquer vício, tirar qualquer porcaria. Deus escolheu este homem. Ezequiel 37. Eu vou ler só. A Bíblia fala que quando Ezequiel chega, estava uma verdadeira bagunça, ok? Alguém concorda com isso? Se não concorda, coloca aí, meu filho, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava o quê? Coloca o versículo 2. E me fez andar ao redor deles, era muito numeroso na superfície do vale e estavam sequíssimo. Situação de desordem, de caos. Coloca o versículo 4. Eu não quero pregar sobre Ezequiel. Disse quem? Quem é ele? Disse Deus. Disse Deus. Olha Deus voltando a falar. Olha Deus começando a falar. Olha Deus dizendo como Ele opera. Diga assim, o modo operante de Deus é através da sua palavra. E Ele me escolheu para lançar a sua palavra. Aleluia. Aleluia.
Glória ao nome do Senhor. Disse Deus para Ezequiel. Disse Deus para Ezequiel. Disse Deus para Ezequiel. Todas as vezes que Deus quer tirar desordem, Ele vai falar com você. Todas as vezes. Amém. Deus disse, presta bem atenção, estava uma desordem, pastor, estava um caos. Deus disse para Ezequiel o que ele precisava fazer para acabar com a desordem. Oh, aleluia! Deus sempre vai te dizer o que é necessário para acabar com a desordem na tua vida. Epa lá, mas canta lá mais. Deus sempre vai dizer. Versículo 7, coloca aí, meu filho. Então, Deus disse, está dito. Deus manda, é fácil. Aí, quando Deus fala comigo, aí o que é que eu tenho que fazer? Conforme o quê? Acabou. Então profetizei segundo me fora ordenado. Aleluia. O profeta disse assim, eu disse só o que foi me ordenado, acabou. Eu não precisei fazer muita coisa. Eu precisei só falar o que ele mandou. Eu não precisei criar nada. Eu não precisei inventar nada. Eu precisei tão somente falar o que ele mandou. Na hora que você fala o que ele manda, meu querido, tem que o caos acabar. Aí o versículo 10. Profetizei como ele me ordenara. Diga, acabou a desordem. É o que diz aqui, ó. Na hora que você profetizar, Rosiane, uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, não há desordem que fique na nossa vida. Não há desordem que fique. É simples desse jeito. Ezequiel, o que você fez, Ezequiel, para que esse vale de ossos secos, esse caos, essa desordem, essa bagunça, ei, traga isso para você. O que é que está seco na sua vida? Qual é a bagunça da tua vida? Qual é a desordem? O que é desordem? É tudo que está fora de ordem. O que é que está fora de ordem? Aí quando eu digo as coisas assim, é simples. Aí as pessoas chegam para mim, não é tão simples assim não. É simples para você. É simples para você. É simples para mim. Foi simples para Ezequiel. Foi simples para Abraão. E é simples para todo mundo que crê no poder da palavra de Deus. Se você crê, se levante.